profecia, que é o livro de Apocalipse, quem escreveu foi o apóstolo João, escreveu. Então, dando uma introdução para você sobre o como começa a Bíblia, o que a Bíblia ensina para nós. Então, por isso eu perguntei para vocês, o que é a verdade? Vocês disseram, ninguém respondeu. A verdade é aquilo que está escrito aqui, a palavra de Deus, o que tem acontecido no mundo. Por isso que eu digo, eu tenho ensinado isso em Santa Maria, eu tenho ensinado para os jovens, tenho passado para a igreja, qual é a importância de nós conhecer a palavra de Deus, o conteúdo que está dentro dela. Aí eu vou chegar aqui, eu vou vir lá de tão longe, vou pregar aqui, vou falar heresias, vou falar um monte de coisas, e você nem sequer vai saber que está escrito na Bíblia. Simplesmente eu vou chegar e vou pregar, e você vai concordar comigo, e vai dizer amém, aleluia, mas você não sabe o que eu estou dizendo, você não sabe o que eu estou falando, está dentro da palavra de Deus, dentro do contexto. Quando eu cheguei, eu fui pregar numa igreja, e eu disse para os irmãos assim, irmãos, abre no livro de Tobias para mim. A igreja toda começou a abrir o livro de Tobias, o Ministério de Louvor, os diáconos, os obreiros, evangelistas, e uma das evangelistas, claro que nesse momento jamais Deus ia permitir que eu fizesse isso, se tivesse algum membro de outra religião, de outra denominação ali dentro, tivesse um católico, não tivesse, jamais Deus ia permitir, e não tinha nenhum católico dentro da igreja. Uma das evangelistas, com 20 anos de ministério, se revoltou. Quem que ele pensa que é? Eu não preciso da escola para estar me ensinando. Eu sei, não sei o que, sabe? Se levantou. Eu creio que graças a Deus, Deus me abençoou, né? Por parte da liderança eu fui apoiado, né? Que não estava errado. Por parte da diretora da escola eu fiquei como errado, né? Pedi perdão. Então o pastor disse que não tinha nada de errado, porque naquele momento não tinha nenhum católico dentro da igreja. Então, quando eu falei para abrir o livro de Tobias, é para ver se os irmãos estavam ligados. Então, nenhum estava ligado porque foi olhar a Bíblia e procurava o livro e não achava os irmãos. Para um pouquinho, vocês não vão encontrar esse livro. Aí expliquei o porquê. O livro de Tobias é um livro que pertence ao cânon, não pertence ao cânon da Bíblia, não pertence à Bíblia, mas sim à Bíblia. Os católicos usam esses livros de Tobias, 1º e 2º Macabeus, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, esses livros que são acrescentados no Velho Testamento deles, mas que não contém na Bíblia. E a Bíblia em si, pelo que eu tenho aprendido à medida dos anos ao estudar, foram livros que a Igreja Católica acrescentou na Bíblia para chamar a atenção das pessoas que ela estava perdendo. Então ela tinha que arrumar uma maneira de conseguir atrair o público, onde ela acrescentou esses livros que não condizem no livro. Então a importância da verdade é que nós sabemos aquilo que cada pregador vem aqui falar. Foi um grande estudo, nós estávamos com 2 jovens na Chácara das Flores, fizemos um grande estudo entre 5 jovens, batemos nessa tecla, porque é importante cada um de vocês conhecer a Bíblia, você ler a Bíblia diariamente e saber o que está dizendo. Aí eu vou chegar aqui e de repente eu vou dizer assim, mas lá no livro tal, para tal coisa, você vai levantar a mão e aprender, não está isso aí na Bíblia, mulher que tirou isso. Então, que nós possamos nos lembrar, né, dos acontecimentos dos últimos dias. Tem se levantado falsos profetas, irmãos. Aqui dentro da cidade de Itacoari, tem levantado os irmãos de igrejas, que eu conheço, não vou citar nome, que há muito tempo o irmão disse assim, se Deus quiser um dia, eu vou construir minha igreja, vou construir meu pé de meia e vou ganhar dinheiro. E hoje ele saiu da igreja que estava, abriu uma igreja para ele, era tudo o que ele queria, né, era tirar dinheiro do povo. Então, que nós possamos conhecer a verdade, conhecer aquilo que está escrito, porque tem levantado os falsos homens, falsos doutores, falsos profetas, homens que têm mentido, têm adulterado, têm falado heresias, têm colocado coisas dentro das igrejas que só por Deus. E o meu pai colocava uma música do mundo para me escutar no rádio e dizia assim, presta atenção nessa música. E a música, a mulher cantava, e ela cantava na música que a casa de Deus estava virando comércio e que o nome do Senhor Jesus estava virando heresia. E ela falava dos falsos doutores, dos homens que têm se levantado e têm mentido o Evangelho, têm enganado pessoas. Quantas pessoas são enganadas por homens? Porque homens, muitos pastores, né, buscam o financeiro,
quantas igrejas têm pregado prosperidade. Eu não cito o nome de igreja, mas tem igrejas que pregam prosperidade, tem igrejas que estão tão perdidas que até o bispo de uma determinada igreja, eu tive acompanhando esse estudo, e eu estava lendo o livro dele quando ele era convertido mesmo, que dava gosto de olhar aquele livro, mas porque hoje ele é cavaleiro templário na maçonaria. Hoje ele implanta tantas coisas da igreja dele, que até a unção de Mamon já foi implantada nessa determinada igreja. E o que acontece com essa unção de Mamon? A unção de Mamon é um óleo ungido pelos milionários, e não por Deus. Não foi Deus que ungiu esse óleo. Então, tantas coisas que têm acontecido. Por isso eu digo, importância de nós conhecermos a palavra, estar em oração, como o Paulo falou no começo do culto, nós estarmos em concordância com Deus, entra no teu aposento, fecha a tua porta, a tua janela, e ora, busca intimidade com Deus. Senhor, eu quero sabedoria, Senhor, eu quero entendimentos da tua palavra, Senhor, para que quando fulano, ciclano, Pai, um mentiroso, Pai, vindo falar do Evangelho para mim, eu tenho que responder, Pai, saber aquilo que está dizendo. A importância de nós conhecermos a palavra. Então, o primeiro passo, será que você conhece a verdade? O título da mensagem é conhecer a verdade. E o primeiro passo, será que você conhece a verdade? João 8,32. Então, segundo passo, quantas vezes você tem lido a palavra de Deus? Será que durante o dia, pela manhã, eu vou dizer que eu sou relaxado, né? De manhã eu não leio a Bíblia nunca. Então, quantas vezes durante o dia nós lemos a palavra, quando levantamos, abrimos um salmo, quando deitamos, abrimos uma palavra? Quantas vezes durante o dia nós nos ocupamos com tantas coisas, visitando um, visitando o outro, todo mundo chamando o vizinho, e aí chegamos em casa e aí tem mais uma coisa para fazer. A palavra fica para de noite, a hora que eu for me deitar, e quando tu vai deitar, tu não ora, tu não lê a palavra e vai dormir, e no outro dia você acorda. Então, esse é o segundo passo. Quantas vezes você tem lido a palavra de Deus durante o dia? É isso que Deus quer de cada um de nós, que nós conhecemos a verdade, mas que para cada um de nós conhecer a verdade, nós temos que ler a palavra dele. Se nós não ler a palavra, nós não vamos conhecer a verdade, que é aquilo que Deus nos deixou. Então, se vocês quiserem acompanhar, alguém abre para mim lá em Isaías 34:16. Isaías 34:16. Buscar a verdade, né, irmãos? Ter sabedoria, ter entendimento do que Deus quer fazer. Você quer ver um testemunho pequeno na cidade de São Leopoldo? É uma experiência que passei na minha vida, juntamente com o irmão Marcos, e nós estávamos ali, naquele determinado lugar, nós cuidávamos da tenda missionária lá, uma tenda que foi emprestada pelo pastor lá da cidade de Butiá. Eles não são da Arca, eles são assembleanos. E ali nós estávamos sexta, sábado, domingo, posando na tenda e cuidando. E a gente não dorme tranquilo, porque lá é uma cidade, São Leopoldo é uma cidade mais violenta ainda que Novo Hamburgo, que fica próximo. Né? E nós ali, o pastor Roberto e o pastor João, foram para lá conosco e ficaram ali conosco até pela madrugada. E quando certa hora eles foram embora, eles iam dormir na igreja. Né? E nós ficamos ali. E uma hora chegou um carro assim, o carro veio correndo, entrou na praça ali, uma praça grande assim, perto da igreja lá, e daqui a pouco desceu aquele jovem, e aquele jovem disse assim: para aí, meu irmão, não faz isso, a gente bebeu um pouco, a gente está fora de si, vamos conversar melhor depois. E aquele jovem, aí tinha no caso 4 jovens no carro, os 2 jovens seguraram o menino e o outro veio e deu um soco na boca dele. Mas deu para arrebentar mesmo. E o irmão Marcos, antes disso, nós comentamos: não, nós não vamos lá. Isso é inteligência, né? Não podemos ir lá se meter, né? Como que a gente vai? Ficamos ali dentro. E quando, daqui a pouco, aquele menino chorava, sentado no banco, o jovem, ele dizia: a minha vida não dá mais, a minha vida é uma desgraça, eu não sei mais o que eu vou fazer, eu estou sozinho. E eu senti aqui no coração, e eu tinha os panfletos da pastora Terezinha na minha vida. Eu disse: não, vou pegar esse panfleto e vou lá evangelizar. Mas na mesma hora que eu peguei o panfleto, o irmão Marcos com de chimarrão e com a bomba, ele disse assim, aí ele perguntou: onde é que tu vai? Ele falou: eu tenho que levar esse panfleto para aquele menino. E o irmão Marcos foi junto. E aí quando eu cheguei para ele, eu disse assim: o que foi, jovem? E ele começou a contar. E eu disse para ele: cara, tua vida tem um grande valor para Jesus, é um grande amigo meu que te quer. E daí nós começamos a conversar com ele, ele estava chorando, e nós
arrastamos ele, vamos para a tenda missionária. Levamos ele para lá e estava com a boca sangrando assim. A gente deu água para ele, lavou a boca e ficou até as 6 horas da manhã tomando chimarrão conosco. E aí o irmão Marcos levou ele até em casa, na casa dele. Ele ficou muito feliz com a gente, né? Prometeu de ir no culto na tenda. Infelizmente não foi, né? O irmão Marcos levou o pastor Roberto lá e não conseguiram achar o menino, né? Mas já é um pouco da verdade que a gente pôde passar para ele. Passar para ele que a vida dele tinha solução. Eu não conheço mais esse jovem, de repente se eu ir para lá até ele conhecer, mas ele não apareceu na tenda, os pastores não falaram mais nada sobre ele, inclusive o pastor Roberto não faz mais parte do ministério, ele saiu do ministério, ele entrou em maio, junto comigo, quando eu fui para a escola ele foi junto, aí ele entrou para o ministério, e em outubro do ano passado aí ele saiu, né? Então, isso é um pouco